Atualizações do caso Vitória. Esse caso começou com 8 suspeitos, inclusive apontaram para o pai dela. Agora são apenas 4. E desses 4, só um está preso. Por quê? Quais são as provas? O que aconteceu? É o que você verá hoje na atualização do caso Vitória, aqui no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Então, oi pessoal, que bom tê-los aqui novamente nesse canal que narra os fatos com sensibilidade e que dialoga com a sua inteligência. Que caso mais cheio de atualizações! Tem horas que parece que a investigação é muito eficaz, tem horas que parece que ela deixa um pouco a desejar. Há vários pontos aí a destacar. Rodrigo, mas para que a gente possa fazer uma análise do que está acontecendo atualmente nesse caso, relembra esse caso para nós, resume ele. Esse caso, todos os dias tem atualização, todos os dias tem novidade. Resumidamente, o caso é o seguinte. A Vitória, que é uma menina de 17 anos, ela trabalhava em um shopping na cidade de Cajamar, no estado de São Paulo. No final do expediente, já à noite, ela ia para a casa dela. E para chegar em casa, ela mora numa área rural de Cajamar, uma área bem erma, assim, bem de fazendas, de rural mesmo, né? Ela precisa pegar 2 ônibus, tá? Uhum. E ela, sempre que ela ia para casa, o pai dela esperava ela no ponto final para buscá-la, justamente porque era uma área rural, muito escura e tal. Naquele dia, especificamente falando, o pai não ia buscá-la porque o carro da família quebrou. E aí ela, no caminho para casa, ela começa a se corresponder com uma amiga por mensagem de celular, primeiro no ponto de ônibus do lado do shopping. Ela fala, tem 2 rapazes esquisitos aqui, estão me olhando, estão não sei o quê, será que estão me seguindo? É uma situação assim. Aí ela fala, não, tranquilo, eles desceram do ônibus. Então ela fica tranquila. Aí depois, quando ela vai pegar o segundo ônibus, ela relata o seguinte, os caras de carro passaram com um carro aqui, falaram comigo, a vida, não sei o quê, eu fiquei morrendo de medo e tal. Mas tranquilo também, eles entraram na favela, tá tudo certo. E aí, essa foi a última comunicação dela com a amiga. E aí, a Vitória não chega em casa. A família, então, preocupada, né, faz contato com as autoridades. E, infelizmente, 7 dias depois desse fato, no dia 5 de março, ela é encontrada morta numa área de mata lá em Cajamar. Bom, e aí veio toda aquela situação, porque o corpo dela, isso vai fazer toda a diferença nesse caso, porque é encontrado o corpo, então, dessa jovem sem cabelo. Ela teria sido, segundo a perícia, estrangulada. Ela teria sofrido agressões de natureza sexual. E mais, Rodrigo, como nós sabemos, ela é encontrada dias depois, só que se acredita que o tempo, né, ela ficou 7 dias depois que ela é encontrada, e que deveria ter morrido em torno de 5 dias. Então, que ela teria sobrevivido ali depois de ser capturada pelos autores do crime, pelo menos ali entre 1 e 2 dias, né? Tem esse lapso. Então, aquele terror que a gente já falou, um verdadeiro calvário. Ok, esse é o crime. Mas o detalhe chama a atenção, né, Sandro? Ela foi encontrada com as mãos, com saco plástico nas mãos, e ela foi encontrada também quase que com o pescoço, com a cabeça separada do corpo, assim, ela foi degolada muito profundamente. Assim. Então chamou muita atenção a violência do crime, né? Chamou muita atenção a violência do crime e o fato dela não ter sido enterrada. E o corpo, né, ao que tudo indica, ter ficado ali como uma mensagem. O que leva a polícia, até num primeiro momento, a de fato acreditar que poderia ter envolvimento do PCC, de organização criminosa que existe ali na área. Então, porque era um corpo parecido com aqueles que ficam algumas pessoas que são justiçadas, né? Justiçadas bem entre aspas, pelo Tribunal do Crime. Bom, mas a polícia abre também outra linha. E aí vai trazer vários suspeitos. Como que começa esses suspeitos, Rodrigo? O caso começa, Sandro, assim, com parece assim lançando-se uma rede no mar, assim, porque todo mundo que de alguma forma apareceu vira suspeito.
E chegou ao cúmulo, né, de apontarem o pai dela como suspeito, né? Um troço assim. Esse é um dos primeiros pontos que nós já queríamos tratar, porque, olha, o pai, num crime assim, pode ser investigado? É claro que pode. Agora, o pai é uma pessoa que, em princípio, é uma das principais vítimas. Principalmente porque, em tese, né, ele não foi buscar a filha foi morta nesse, né, ele vai achar que por culpa dele, vamos dizer assim, né? Isso, e até isso, mais ou menos, foi usado para dizer, olha que estranho, logo naquele dia. Bom, se ele tivesse ido, no princípio não teria acontecido. Mas olha, o pai passa a ser suspeito, veja, um sujeito de luto, sujeito chorando a sua filha. Primeiro porque a forma como ele reage, o seu luto, não é aquilo que era esperado pelas autoridades. Eu pergunto, qual é o luto ideal? Tem pessoas que chegam a dar gargalhadas porque a pessoa fica fora de si. Tem pessoas que, quando tem uma tragédia assim, elas reagem como se nada tivesse acontecido, e tem aquelas pessoas que ficam chorando o tempo inteiro. Quem é que está sofrendo mais? Não somos nós que temos capacidade de dizer isso. A polícia pode ter suas suspeitas, mas essa suspeita vaza para a mídia. E quando se pergunta por que o pai foi colocado na linha, a primeira coisa era isso. Isso lembrou aquele livro do Albert Camus, chamado O Estrangeiro. Você pode ler aí, que a gente passa na faculdade de Direito também, que é o caso de um sujeito chamado Meursault, que, quando ele vai ser julgado por um homicídio, que poderia ser uma legítima defesa, ele acaba sendo condenado porque a acusação consegue juntar provas que no dia da morte da mãe dele, no velório da mãe dele, ele não teria chorado. E isso mostraria tudo. Né? Então, aqui, essa coisa de o caso, né, nós temos o caso famoso também da Amanda Knox, que em grande parte a acusação dela na Itália se baseou em que ela beijou o namorado depois da amiga ter sido morta. Vejam, ok, é um machismo muito grande. A segunda coisa que teria colocado o pai na linha de investigação era que o pai não teria dito imediatamente para a polícia que, quando a filha desaparece, ele começou a ligar para ela. E depois, quando pega o celular, se descobre que ele ligou. Veja, o pai informou que ele ligou para fulano, para cicrano, etc. Precisava mesmo eu dizer para o delegado que eu também liguei para minha filha? Não, e pior, né, Sandro? Ele não foi ouvido. Isso foi uma coisa mesmo informal, não chamaram ele para depoimento. Foi uma coisa informal, assim, ninguém perguntou para ele. Eu também até acharia estranho. Se alguém perguntasse para mim, tá, tua filha desapareceu, mas tu já ligasse para ela? Eu ia dizer, é óbvio. Como né? assim, velho? Tá me tirando? Então, esse era o segundo ponto. E o terceiro é que o prefeito foi falar com ele, né? Nessa hora, os políticos tudo assim, e depois teve a ideia de que ele teria pedido um terreno. É o segundo filho que ele perde naquela região, eu não sei que conjunto, mas em princípio ele queria sair dali, e aí pediu até um terreno. Porque, né, se tu pensares que a primeira premissa que é que é uma morte do PCC, poxa, o cara pode ter pensado assim, meu Deus, mataram a minha filha, o próximo é o resto da família, então, pelo amor de Deus, me tira daqui, né? Quer dizer... Não tem nada até de muito estranho, e de qualquer forma, ainda que ele fosse interesseiro, isso não tem nada a ver com a morte. Ou seja, só se o prefeito tivesse envolvido, porque eu vou lá cobrar do prefeito, então, o terreno? Então, era para dizer que o prefeito também é suspeito nessa questão. Então, tudo isso, logo depois de vazar na mídia, pai é o novo suspeito, sai tudo quanto é manchete, o homem botou um advogado, veja, de vítima, ele teve que se defender diante da mídia, etc. Aí depois disseram, não, o pai está descartado como suspeito. Mas aí o dano já estava feito. Eu vejo, nós já vimos casos de criança que se acidenta, a mãe não pode nem ir no velório e depois se descobre que de fato foi um acidente. Para tirar um pai do luto ou uma mãe, pelo amor de Deus, você tem que ter elementos firmes. E elementos firmes é o que parece que não tem por enquanto, né, Rodrigo? Só para terminar o negócio do pai, quer investigar o pai? Investiga, mas não divulga para a mídia, né? Não deixa vazar a informação, porque, pelo amor de Deus, coitado desse pai, tá de luto e vira de vítima a suspeita. É aquilo, né? Dá aquela impressão que jogaram a rede em todo mundo.
E, de repente, tinha 7, 8 suspeitos, e no final ficaram 4, como o Rodrigo adiantou, 4 que é estranho, porque até o momento apenas um preso, apesar de terem pedido a prisão de mais, e a justiça não ter visto elementos suficientes. Quem são esses suspeitos que ficaram, Rodrigo, e por que eles ficaram, e sobretudo por que esse Maicon, Bom, que está preso? Nós tínhamos 3 suspeitos, agora temos 4 suspeitos, né? A polícia trouxe um novo suspeito aí. Nós temos como suspeitos, primeiro, o Gustavo. Quem é o Gustavo? Que é o ex-namorado da Vitória. Tá? Ele se torna suspeito por essa também. Ela quando ela está nesse caminho para pegar o ônibus para casa, ela teria mandado uma mensagem para ele pedindo carona. E ele, né, não respondeu na hora, não falou sobre isso. Diz que estava com uma outra menina num lugar X. A polícia ouviu essa menina e havia um choque de horários entre o horário que a Vitória desaparece e o horário que ele estaria com essa menina. Então, daria tempo de ele participar disso. Além disso, né, segundo a polícia também, o telefone celular dele estaria próximo à área onde ela teria sido sequestrada, vamos dizer assim. Isso leva ele a ser um suspeito. Eles são todos de uma região que não é tão grande, mas, é claro, são elementos importantes. Ele fala, primeiro, que ele não era, assim, um ex-namorado. Ele era um ficante que já não via ela há algum tempo. Isso, ele, né? Temos que falar as duas posições. E ele fala também que quando ela manda essa mensagem, que ele teria visto sim, diferentemente do que se teriam dito, ele viu a mensagem e ele disse, ok, kkkk. Por que ele falou isso? Veja, porque eles tinham se conhecido nas redes sociais, né? Eles então tinham saído e depois não estavam mais juntos, né? Até a família dela não queria muito que eles ficassem juntos, mas eles ainda, por ele, ainda davam umas conversadinhas. E ela tinha alguma confiança nele porque ela teria mandado essa mensagem. Só que ele, segundo ele, já estava em outra porque ela já estaria saindo com outro rapaz, etc. Então, ele, como disse, ele pensou mais ou menos, vai me chamar uma hora dessa aqui, e aí deu um ok, kkk, não tem nada de estranho nessa mensagem, a não ser que depois, com outros elementos, a gente vincule. Sim. Né? Em relação a ele, a justiça negou a pedido de prisão. Ele foi pedido 2 vezes já e a justiça negou a pedido de prisão. Com esses elementos, e quando a gente fala, daqui a pouco surge uma coisa que pode ser ele. Quando surge, é assim que a justiça funciona. Para você convencer um juiz firme, um juiz que faça aquele papel, que é também de garantir o cidadão, garantir a punição do criminoso, mas pedir elementos. Se eu fosse juiz, se você fosse juiz, viesse só isso, bom, porque a mensagem, porque ele foi ex-namorado, e porque ele estava nos arredores, mas eles são dali. Eu preciso de mais elementos para botar alguém na prisão, porque ser botado na prisão, veja, ele diz que ele já vive agora sob ameaça, né? Então, esse é um custo da investigação. Pode ser que ele esteja envolvido? Pode. Até a irmã da Vitória deu uma entrevista, o irmão dela, e diz que ele deve ser bem investigado. Né? Agora, nós temos que lidar com os fatos. Por enquanto, o que foi divulgado, por enquanto, não é suficiente para a prisão. E não é só o que foi divulgado. É o que eles tinham a ponto de mandar para o juiz. Sim. Tá? Porque uma coisa, não, nós escondemos para manter o sigilo. Mas para o juiz não tem sigilo. Sim. Então, se eles apresentaram tudo o que tinha contra ele, naquele momento, e o juiz disse, não vou mandar prender ainda, vamos aguardar mais coisas. Importante falar o seguinte, pessoal, também, né? Essa prisão temporária que foi pedida, não precisa de uma prova assim muito contundente, uma prova condenatória. Não basta indícios que o juiz fique assim, realmente tem sentido. E no caso, né, não há nem esse mínimo, o juiz tribunal nem esse mínimo. Sim. Então nós temos o Gustavo, e depois nós temos Aí temos o Daniel. Quem é o Daniel? O Daniel seria um amigo da família, né? Que aí há uma divulgação que ele seria namorado do Gustavo. Então eles teriam um relacionamento entre os dois. E esse Daniel, é casado e tem 2 filhos.
E aí a polícia diz que talvez a participação dele se deu porque ele teria medo de que fosse divulgado para a esposa dele esse relacionamento homossexual que eles teriam e que a Vitória saberia disso. Olha, ele nega essa veementemente. relação, ele faz de forma bastante enfática. Claro que a questão não é se ele é homossexual ou não, é que a identidade sexual da pessoa é algo muito importante. E quem teria dado essa informação, segundo os próprios canais que apuraram, foi a própria polícia. Então, esperamos também que a polícia tenha muita segurança nisso, porque isso também pode destruir um casamento, pode destruir várias coisas. Ok. E né? contra ele, Sandro, nós temos de provas contra ele, né, foram divulgadas. Primeiro, que ele teria tirado a fotografia da placa de um carro que é o carro suspeito de transportar o corpo da Vitória. Né? Tá. O segundo elemento que ligaria ele ao fato seria a ideia de que ele teria sido visto pela região no momento em que ela teria sido sequestrada. E a terceira prova, a polícia disse que tinha no celular dele um vídeo que mostraria, uns 3 dias antes do sequestro da Vitória, o caminho dela do ponto de ônibus até o ponto final. Ele foi entrevistado, como tu disseste, ele foi entrevistado, negou completamente e falou o seguinte: na verdade, esse vídeo não é da casa da Vitória. Esse vídeo é a 5 quilômetros da casa da Vitória. Que seria o seguinte: ele disse que ele ouviu de uma pastora, que seria vidente, né, teria um poder de vidência, que o corpo da Vitória, que não havia sido encontrado ainda, isso é importante, estaria num lugar X lá, que teria água, não sei o quê, e ele interpretou que esse lugar seria, palavras dele, seria lá a represa onde o pessoal toma banho, que tem uma cachoeira, que é a cachoeira do Emílio, uma coisa assim e tal. E aí ele faz este vídeo naquele local da cachoeira. Inclusive ele mostra, ó, aqui tem água parada, aqui tem o rio, porque ela teria falado isso aí para ele. E esse vídeo não é de antes da Vitória, é de depois. Então até é estranho, vamos pensar assim. Primeiro é que uma pessoa vai lá filmar o local, ok. Agora, essa história da pastora, ele fala de uma tal pastora Adriana que até agora não se acharam. Mas eu consultando aqui o pessoal do auditório, me falaram que aquela vidente conhecida, a Charlene, que ela teria dito, segundo as minhas fontes, ela teria dito, né, que está lá no canal dela, no Instagram, que ela teria dito que a Vitória seria encontrada perto de um curso de água, etc. Então, alguns especulam que talvez ele quisesse mandar esse vídeo para essa vidente ou para essa pastora. Porque ele, no vídeo ele fala assim, ó, aqui tem água parada, aqui tem o rio, ele vai narrando o que ele está vendo no vídeo. Exato, dá a impressão que ele está fazendo disso. E da placa do carro do que está preso? Um detalhe importante, né? É nesse local em que ele faz a filmagem, é encontrado uma outra personagem dessa história, a dona Edna, não é isso? É encontrada uma mulher morta. A dona Edna. A Edna, que é uma mulher de 62 anos, que até o momento não há clareza sobre se é morte natural, que ela poderia ter se afogado. Lembre que ali é um local onde as pessoas vão vão se refrescar. Sim. Agora, então, haveria essa possibilidade, depois nós vamos explorar um pouquinho mais, por que ela morreu, se está ligado a isso ou não. Mas ainda não tem clareza. Então, o Daniel ainda fala, para encerrar aqui a parte do Daniel, ele fala, então, também, né, além disso, que aquela foto que ele tem da placa do que está preso é porque ele já tinha uma rixa com esse outro, com o Michael, que é o que está preso, e que ele teria localizado o carro do Michael. A pedido da polícia, ele disse. Ele disse que aí ele fala para a família da Vitória, que bota ele em contato com a polícia, e ele diz, ó, eu sei, eu vi o carro suspeito, tá aqui, ó, porque a polícia já tinha ido no local e não tinha achado, né, e o carro certo chegou depois. Aí a polícia teria dito, então tira a foto para a gente ver se é esse. E ele diz que é por isso que ele teria a foto, então a foto teria sido sob encomenda da polícia. Bom, de novo... A polícia nega essa informação, né? A polícia nega. Agora tem mais uma coisa, vamos dizer, favorável nesse momento ao Daniel. A palavra da própria família da Vitória. Tanto a irmã da Vitória quanto o irmão, em entrevista, eles dizem que o Daniel era uma pessoa, é um amigo da família. Ele participou de todas as buscas? Participou das buscas, que eles não vê nenhuma relação
entre, nesse caso, né, entre ele e Vitória, etc. Nem entre ele e o Michael, é importante falar sobre isso. Ele fala que não há ligação entre ele e o Michael, né? A ligação entre eles era uma ligação de encrenca, porque desde a escola os dois se estapeavam, né? Eles não se davam, né? É o que dizia. Então, até esse negócio dele ter tirado foto da placa do carro seria para ajudar a pegar o Michael e depois o Michael, de alguma forma, coloca ele. Mas daí nós temos o principal, que é o senhor Michael, que está preso. Quem é esse personagem principal e por que, se o juiz está sendo tão rigoroso em ver elementos para, de fato, botar uma pessoa na prisão, por que o Michael foi aceita a prisão dele? Tem várias coisas sobre o Michael, né? Primeiro, o Michael é um mecânico. Tá. E aí já surgiu uma teoria, né, de que, poxa, se o carro da família estraga, será que o Michael não tem relação com o fato do carro ter estragado, já que ele é mecânico? Começa por aí a história. Já teria, né? Para o plano dele dar certo, inutiliza o carro do pai, para a Vitória ter que vir a pé. Porque o pai disse que quando ele levou o carro na oficina, o carro estava bom, aí o carro saiu da oficina para dar uma volta, para ver, aí quebrou não sei o quê. Então há essa suspeita que talvez pudesse ter uma mão dele. Sim. Não há nenhuma prova, é simplesmente uma teoria que foi criada. Quais outros elementos colocam ele? O carro. Ele tem um Toyota Corolla antigo, de cor prata. E um carro similar a esse foi visto em todo o trajeto, desde que a Vitória sai do shopping até a casa dela. Foi visto no lugar. Uhum. Este carro, ele foi apreendido e ele foi periciado. E encontraram no carro um fio de cabelo e no porta-mala encontraram vestígios de sangue. E segundo os peritos, o porta-mala foi lavado com alvejante, o que não é uma coisa comum em se lavar carros, né, assim, para tirar o sangue. Isso que eles disseram ali, encontraram sangue ali. Não se sabe se é sangue dela ainda, porque não ficou pronto o material genético ainda, mas é uma hipótese. O segundo ponto que foi levantado contra ele também é que foi feito na casa dele, onde ele morava, uma busca e apreensão, e lá também encontraram no banheiro também sangue, né? Com a mesma ideia, não se sabe se é da Vitória, mas é sangue. Então nós temos aí, temos em tese um carro que teria sangue e cabelo de uma mulher e sangue na casa dele. Ainda é pouco, ainda é pouco porque o cabelo não se sabe ainda de quem é, sangue. O que mais que bota o Michael nessa cena? Eu sei que tem uma coisa, que ele mente o álibi. Sim, isso é bem importante. Ele diz que na noite do crime, ele estava dormindo tranquilamente com a sua esposa. Mas a sua esposa diz que isso não é verdade, que ela não estava dormindo em casa. Estava na casa da mãe dela. Isso é uma coisa que já começa a complicar muito. E há mais complicações, né, Rodrigo? Eles encontraram no celular dele uma mensagem em que ele fala assim, meu Deus, ferrou, tô frito, filmaram meu carro, me dei mal, me ferrei, filmaram meu carro. Então, por que a pessoa mandaria uma foto dessa, uma mensagem dessa, naquele período? Também é um elemento importante. E aí tem uns elementos assim que a gente achou meio assim, que dá para debater bastante, é que vizinhos disseram que naquele dia do fato, dia 26, o carro dele saiu de casa várias vezes e que foi guardado na garagem, o que não era comum. O que isso prova, gente, assim? A não ser, bom, eu concordo com você que se tem garagem o carro poderia ir ou não. Claro, os vizinhos disseram, bom, ela poderia ter sido trazida dentro do carro. Agora, isso é uma coisa que o Rodrigo está salientando que é muito importante. Depois de alguém ser acusado, e eu acho que nós já vamos ver que tem mais elementos ainda, o Michael é difícil ele não estar envolvido, mas isso é normal para qualquer outro tipo de investigado. Tudo o que você fez depois de você ser acusado parece suspeito, certo? Às vezes a pessoa estava sozinha em casa. Pô, como é? Porque ela estava sozinha em casa, não estava com pessoa. Às vezes é extremamente subjetivo. Você chegou mais cedo, eu vi uma luz acesa na sua casa tarde da noite. Bom, vejo, às vezes é complicado. Mas o que parece que ainda complica o seu Michael mais do que qualquer coisa, porque é um único fio de cabelo. Olha, ele poderia, como nós já falamos, trabalhar para o CSI, porque conseguir limpar um carro e deixar apenas um fio de cabelo
Tente fazer isso e ver se não se encontra um fio de cabelo. Você sabe disso. Agora tá, ficou um fio de cabelo que ainda não se sabe se é dela. Vamos ver. Vamos ver também se isso não pode ser atribuído, né? Por que esse fio de cabelo foi para lá, se não teve contaminação. Ok. Mas tem um dado que aí parece que sacramenta, se for assim, que é que encontraram ferramenta. Foi encontrado no local em que o corpo estava, próximo ao local em que o corpo foi encontrado, ferramentas que seriam usadas para cavar um buraco. E aí foram... Uma pá e uma enxada. Exatamente. Aí foram na casa do padrasto do Michael lá, que é um cara que trabalha com gado, com porcos, galinhas e tal, e aí perguntaram para ele, escuta, tuas pás estão aí, tua enxada e tal, ele mostrou umas pás, umas enxadas, e aí levaram ele para a delegacia, ele e o funcionário dele, para verificar. Chegam lá e falaram, essa pá e essa enxada são minhas. E que tinham sumiram lá de casa, sumiram de lá. Então, opa, é mais um indício que em tese liga o Michael à questão. E aí... vamos dizer assim, salvo uma teoria da conspiração contra o Michael, mas... Claro, tudo a defesa vai poder levantar, que é alguém que já sabendo que ele estava assim como suspeito, queria ele como suspeito, vai lá, pega uma pá e uma enxada daquelas pessoas e bota lá para incriminá-lo. Isso pode acontecer? Pode, mas já começa assim, quando a história fica comprida demais, já começa a complicar. Agora, eles querem provar que o Michael botou a mão. Isso, eu queria trazer esse ponto aqui, Sandro. Interessantíssimo isso aí. Quando pegam a enxada e a pá, então, eles pensam o seguinte, bom, vamos verificar então se o Michael manuseou esses instrumentos. Vamos fazer isso como? Exame de DNA. Aí fica a pergunta para ti, Sandro, olha só. Levaram o Michael da delegacia até o Instituto de Perícias para coletar material genético para fazer o exame de DNA. A pergunta é a seguinte, o Michael é obrigado a fornecer esse material genético? Se ele não fornece, eu posso fazer o exame igual, por exemplo, eu dou para o Michael tomar uma aguinha aqui, toma aguinha, Michael, ele toma, eu posso pegar o copo e periciar o copo sem ele autorizar? Bom, há uma certa polêmica, sobretudo nessa segunda hipótese. Teve até uma decisão bastante recente do STJ. Vou resumir o entendimento. Primeiro, Michael não é obrigado a fornecer exame, não é obrigado a se submeter a exame nenhum, por causa daquele princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova criminal contra si mesmo. É claro. Veja, se eu não faço o bafômetro para não me incriminar, eu posso ser multado, posso ter o carro suspenso, mas não vai se dizer como não fez o bafômetro, então ele estava dirigindo sob efeito de álcool para efeito criminal. Se for efeito criminal, eu posso me negar. Alguns dizem, se não fizer o bafômetro, esforça a fazer o exame de sangue. Não, querido, se não pode o menos, não pode o mais. Você não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, em princípio, o Michael vai fornecer o DNA para comparação, porque de alguma forma ele concordou. Se ele não concordasse, ele poderia se negar. E poderia ser usada essa recusa no estilo quem cala consente, então por que não permitiu? Embora formalmente não, ou seja, quem cala não diz nada, quem não quer produzir uma prova contra si não quer dizer que está assumindo alguma coisa, mas é claro que esse é um crime que vai para júri popular e pega muito mal para o júri dizer, bom, mas se ele diz que ele não tocou na pá, por que ele teve medo certamente do DNA? O promotor vai explorar essa tese muito na hora do júri. Exatamente. Agora, teria também outra questão. Mas o Rodrigo coloca a segunda parte. Mas aqui, se eu sou investigado, eu tomei aqui essa água. Se eu estou sendo investigado, a polícia poderia, se isso aqui fosse uma cena de crime, pegar essa água para comparar, ou mesmo no copo que eu tomo na delegacia. Se tem entendido, recentemente se mudou. O STJ deu uma decisão agora, nesse ano, dizendo que sim, que poderia ser usado no sentido de que não houve uma obrigação da pessoa produzir prova. A pessoa deixou um vestígio, que a polícia não seria, como ele disse, é como colher uma digital, etc. Uma coisa é forçar a pessoa,
outra coisa é pegar o que a pessoa deixou no ambiente. É como para comparar letra, coisa, etc. Então, tem essa questão. Vocês já viram que, por isso que, em geral, quando você vê até nos filmes americanos, os sujeitos, para tomar refrigerante, ou eles botam a mão aqui, ou eles pegam um canudinho e limpam ali a coisa para evitar de serem pegos dessa forma. Agora, só para terminar essa questão, mas eu ouvi dizer, muitos de vocês vão falar, pode até citar a lei, que agora tem o banco de dados genéticos que a pessoa, sobretudo nesses crimes hediondos, de morte, de violência contra pessoas, é obrigado. Bom, aí é quando a pessoa já foi condenada. Aí não é prova. Porque veja, você já foi condenado, ele praticou esse crime sexual. Então, não se está mais discutindo se você fez ou não fez. Já se sabe que você fez. Aí aquele fornecimento, que está lá na lei de execução penal, ele é considerado como algo para prevenir situações futuras, para o próprio sujeito ter medo, eu vou ser identificado, mas não é um meio de forçar a prova. Agora, veja, se entende também que não pode pegar o sujeito na marra e tirar o DNA. Se ele se negar a fornecer o DNA, em princípio não se pode pegar ele na marra. O que a lei diz é que isso seria uma falta grave dentro da execução, aí ele não progride, não tem aqueles benefícios da progressão, complica bastante a vida dele, tá? Mas tem essa questão. Então, de qualquer forma, se o Michael foi para o Instituto de Perícia fornecer o DNA, é porque concordou. Quando se diz concordou, é que até tem coisas que o próprio advogado, sabe? Tem coisas que não dá para não aceitar, né? Porque fica extremamente estranho mesmo isso. Agora ainda teria uma questão, Rodrigo, para encerrar agora de fato, que, de novo, e nós estamos falando, porque aqui é um canal jurídico, sobretudo, poderia estar o DNA dele lá e não ser ele? Poderia, porque lembram que a pá e a enxada são na casa do padrasto dele. Então, vai ter, por exemplo, do padrasto, etc. Mas, como nós estamos dizendo, o problema vai somando coisas, que vai somando coisas e a história vai ficando bastante comprida. Salvo se tem uma armação cósmica ali contra o Michael, tá difícil tirar ele, como a própria justiça, por enquanto, tem entendido, e a polícia tem bastante convicção de que ele é um dos autores, né? Mas, então nós temos isso. E surgiu um quarto personagem, né? Outro Daniel, para complicar. Outro Daniel, né? Outro Daniel, que ele tem o apelido de Dandan. Dandan, que seria muito amigo desse Michael. Isso. E eles teriam, então, de certa forma, agido juntos nessa história. Então vejam, por enquanto tem muito nome e um início de prova. É claro que nós sabemos que não é fácil, agora nós sabemos um caso também, Rodrigo. Essa é uma investigação que tomou uma dimensão política. Que o secretário de Estado dá entrevista, que o governador quer que então se disponibilize uma porção de elementos, já se trocou o delegado, etc. E quando nós temos uma pressão muito grande para resultados, às vezes, porque o tempo da descoberta de um fato não é o tempo da política. Então, nós podemos ter tanto pessoas que talvez não devessem ser acusadas sendo acusadas, como pessoas que deveriam ser acusadas sendo negligenciadas. Então, a questão aqui é como compatibilizar aquilo que se espera, o lado técnico da polícia, né, o lado técnico da justiça, com essa demanda jornalística. Esse é um caso assim que é muito semelhante nesse ponto ao caso Isabela, que é totalmente aberto. O tempo inteiro tem novos furos, tem coisa, a imprensa fica sabendo rápido, os advogados que tem que correr atrás, né? Se você abrir os portais agora, tem mais um caso. E também, assim, muitas coisas que não dão em nada. Muito tiro, tem mais um suspeito, passa dia e sai dia também. Vamos ver como é que isso aí vai funcionando. Mas, Rodrigo,
Nós temos mais uns pontos que talvez valha a pena discutir. Fala sobre a dona Edna, eu acho que é interessante falar sobre isso, né? A dona Edna, a mulher que foi encontrada morta. Isso, logo depois antes, desculpa, do corpo da Vitória ser encontrada. E por que ela está no negócio da Vitória? Pois é, a dona Edna era uma senhora de 62 anos, como falou o Sandro, e ela teria uma relação com a família do Michael, porque ela teria trabalhado na casa da mãe do Michael, cuidando da mãe dela, né? Ou seja, da avó do Michael. E aí, há uns 4, 5 meses atrás, ela também prestou serviço na casa lá de vez em quando por limpeza e assim por diante. E esta mulher, então, ela acaba encontrada morta, dentro da água, nessa E ela desaparece no mesmo dia da Vitória, dia 26. E ela é encontrada morta nesse local lá que a filmagem lá, que a gente descreveu anteriormente, e ela é encontrada morta, porém sem água nos pulmões. Ou seja, ela morreu antes de entrar na água. E aí ficou a dúvida, ela foi morta ou não foi morta? Aí existem duas teses sobre isso. Um amigo dela... Ela foi morta ou não foi morta? É claro que ela foi morta. Ele está falando se ela foi assassinada ou não foi assassinada. É verdade, é verdade. Um amigo da família diz o seguinte, né, que ela estava já com uns problemas mentais, ele falou, estava confusa, ela falava coisas sem nexo, e que ele imagina, então, que ela foi lá nessa cachoeira, né, nesse local, tomar banho, acabou se desequilibrando, bateu a cabeça e acabou falecendo. Essa é a versão que ele traz. A outra versão seria a seguinte, bom, como ela tem ligação com a família do Michael, talvez aconteceu o quê? Fizeram lá a tortura com a menina na casa, com a Vitória na casa, a casa foi com sangue, chamaram ela para limpar. Ela foi limpar aquilo, que isso aqui aconteceu o quê? Aí mataram ela para queimar arquivo, vamos dizer assim, para ela não poder testemunhar, informando que teria sido, né, limpado a casa. Ou ela estava na casa já fazendo alguma coisa e não trouxeram a menina. E aí acabaram matando ela também para não divulgar para ninguém. Até esse fato de que dia 26, mais ou menos na madrugada, alguém teria visto ela saindo de casa, né, sozinha, o fato dela ser uma mulher, então, que às vezes perambulava por ali, pode ter, de fato, ela visto alguma coisa. E como ela era ligada ao Michael, mas, assim, começa de novo uma complicação, né? É claro, a polícia ainda não tem certeza de que ela morreu, se foi morte morrida ou morte matada, como se fala, né? Mas, até uma outra deselegância, a mulher está morta. Aí vieram dizer, não, mas a mulher já respondeu criminalmente. Há 30 anos a mulher foi acusada. A manchete é assim, a dona Edna tem uma enorme ficha criminal. Pô, mas faz 30 anos que ela não tem mais ficha criminal, quer dizer? Ela era novinha, né? Então era posse de droga, era um estelionatozinho, mas era coisa de 30 anos. Agora a pessoa está morta, não interessa muito. A questão é se tinha alguma relação. Não, é que a manchete parece que ela é do PCC, assim, que ela é uma organização criminosa. Não era o caso, né, gente? Óbvio que ela tinha os criminais, então, né, cometeu crimes, mas não é isso que estão falando. Parecia que ela era do PCC, que ela era uma... Mas há 30 anos, ela já era primária de novo, há muitos anos. Sim, sim. Tá? Então, veja. Então, tem esse caso aí, que deu um mistério a mais. Então, nós já temos o envolvimento de família, temos o envolvimento de vidente, né? Temos uma salada feita não só pela polícia em algumas coisas, assim, algumas perícias me pareceu assim, muita gente no local onde estão periciando os carros, alguns sujeitos sem luva. Muitas perícias no mesmo local chama atenção isso, né? Muitas perícias no mesmo local, é esquisito. E aquilo era para estar só o carro, mas está um monte de gente. Veja, por que isso? Vou dizer uma coisa assim, como quem gosta dessa parte de perícia. O cabelo, às vezes, tem contaminação da seguinte forma. Um jornalista vai lá na área do crime. Veja, um fiapo de cabelo você pode trazer na perna. Você pode trazer na roupa. Você se apoia num carro e pode ser transferido para ali. Tem bastante casos importantes nesse sentido. Então, mas isso é muito improvável. Mas o papel da polícia científica é isolar ao máximo essa possibilidade. A gente não viu ele com as roupas que são exigidas, todos eles, igual quando você vai entrar na UTI, tem que ter aqueles guarda-pé, coisa. Sabe para quê? Justamente para isso, porque em geral os peritos acabam indo no local do crime e indo verificar outra coisa. Então, às vezes, eles encostam aqui, o DNA pode ser transportado, né? E
colocar aqui. Então, assim, ó, não é que isso aconteceu, é que a gente espera assim, uma coisa mais parecida com aquilo que diz a técnica. Ok, a imprensa também está terrível. Além disso, hoje eu revisando o que a imprensa produziu sobre isso, Rodrigo, a imprensa vai lá nas casas, assim, ó, nessa casa aqui, essa casa rosa, essa aqui é a casa suspeita, essa aqui é a casa do outro suspeito. Já teve a casa lá do ex-ficante lá, coisa que já foi pichada. É uma coisa que é um crime que gera em todos nós muita comoção e tem gente que já se aproveita para querer praticar crime quando nem a polícia ainda tem certeza. Então, é um risco que você coloca para famílias que podem ser pessoas que podem ser inocentes, mas sobretudo as suas famílias, né? Os acusados, como o Daniel, ele tem criança, como o Juliano tem criança. Então, tudo isso não tem necessidade de dar o endereço exato. Muita gente já sabe. Ok, uma coisa é as pessoas descobrirem, outra coisa é você divulgar, né? Então, assim como fizeram com o pai, essa investigação, ela está muito espetaculosa. E nós temos muito maus exemplos de investigação espetaculosa, porque no final a gente não sabe, sai até o resultado, mas às vezes a gente não se convence que eram só aqueles ou que foram aqueles todos. Que é tanta informação que a gente fica embaralhado, né? Muita informação desencontrada. Temos até o caso nosso do Baião de 2, né? Que primeiro era uma pessoa, a pessoa foi presa, ficou 5 meses presa, quase foi morta pela população, destruiu a casa dela e não era ela. Então ela também foi uma espetáculo, uma investigação espetaculosa, muito rápida, pegou um inocente. E um problema muito grande é que depois de você apresentar pessoas como suspeitas, dizer que tem prova, coisa, etc., você acaba forçando, às vezes, até sem querer demais aquela, e descartando outras. Vejam, de repente, a possibilidade de PCC foi descartada. Eu não sei por quê, totalmente. Tá? É claro, pode parecer mais aqui, mas por que não poderia aqueles... A própria polícia suspeitou no início, ok? A própria polícia suspeitou no início. Rodrigo, mas para ir finalizando, eu só te perguntaria o seguinte. Na nossa parte aí agora nós sabemos um pouco mais os crimes que teriam sido praticados. Que crimes? Relembra aí que crimes nós temos ali? Nós temos aí, né? Aí depende, né? Assim, pode ser o crime principal, né? Feminicídio ou homicídio, a depender da motivação, qual foi, de quem são os envolvidos. Porque se eu tenho envolvimento lá do ex-namorado, lá do Daniel efetivamente, aí eu poderia falar em feminicídio, porque ele teria matado alguém em relação amorosa que eles teriam anteriormente. Então, seria feminicídio. Se não tem, se é só o Michael e o Michael mal conhecia ela, não haveria, então, essa ideia de feminicídio seria um homicídio qualificado. A diferença de pena é muito importante. Enquanto o feminicídio a pena é de 20 a 40 anos, o homicídio é de 12 a 30. Então, é muito mais grave sendo feminicídio. Então, o crime em tese, né, o crime de estupro. Princípio. O estupro é um crime, quando as pessoas são pegas assim, a pessoa é forçada a fazer sexo. Com violência ou grave ameaça, isso aí. Com violência ou grave ameaça. Só que ali tem outra coisa. Segundo a perícia tem dito, ela teria sido drogada. Se ela foi drogada, então o ato sexual não seria com violência ou grave ameaça no sentido do código. Tá? Seria com incapacitação da pessoa. Né? De um lado eu tenho, forçar, vai na marra. Aqui não. Aqui a pessoa nem tem como consentir, porque ela está pagada. Então deixa de ser um estupro na versão tradicional, né, de forçar alguém, e passa a ser um estupro de vulnerável, que a pena é maior. Não é? É maior. Sim. Pena é de 8 a 15 anos. De 8 a 15 anos, Isso. enquanto o outro é de 6 a 10. 6 a 10. Isso. Então, também aí seria uma pena mais grave. Então, nós teríamos o sequestro e o que foi feito com o corpo. Mas antes disso ainda, né, nós podemos falar até, inclusive, a essa discussão na perícia, que não foi terminada ainda, de uma eventual tortura, né? E nós poderíamos ter um crime de tortura autônoma, ou seja, ela foi torturada primeiro
Aí depois de torturar pensaram assim, vamos matar, aí mataram, aí teriam 2 crimes separados, ou essa tortura vira uma qualificadora, tanto para o feminicídio quanto para o homicídio, que resulta no quê? No aumento da pena desses crimes aí. Sim, sim, sim. É mais provável que tenha sido isso, um homicídio com tortura, porque Isso. depois de conhecidos pegarem uma pessoa assim, eles sabem que não vão mais poder devolver. Exatamente. Né? Então, aquelas sevícias que ela sofre, tudo aquilo que ela sofre, parece que é um homicídio mediante... Ou feminicídio, né? Ou feminicídio mediante tortura. Bom, se o ex-namorado, desculpa interromper, se o ex-namorado, o ex-ficante, tivesse agindo junto com o Mike, seria feminicídio para os dois, tá? Porque nesse caso, um passa para o outro, tá? Agora, então, o que mais, Rodrigo? Não, outra coisa importante que nós não falamos é o seguinte, a perícia também disse que esse abuso sexual foi cometido por 2 pessoas. Ou seja, é provável que tenha material genético, então, dessas pessoas no corpo da Vitória. Talvez seja um bom passo da investigação, né? Quando esse lado ficar pronto. Sim, ser provado, né, que, claro, que os traços ali eram daquele momento, né, e que nós temos 2, aí nós já teremos no mínimo duas pessoas. Ainda teria uma possibilidade, veja aqui como professor de direito a gente tem que ficar aventando tudo, dela ter sido violentada, por exemplo, por uma pessoa antes, estupro, e ter tido outra que fez sexo quando chegou já estava morta. O que já não seria mais estupro, seria um vilipêndio, um desrespeito ao cadáver. A mesma coisa aconteceria, como falamos no programa anterior, se ela tivesse sido primeiro morta, depois o corpo dela ter sofrido violência sexual, isso não seria estupro, porque, como nós falamos, esse crime de estupro ou forçando uma pessoa a ter relações sexuais quando ela não quer, ou uma pessoa que é incapaz de consentir, seja uma criança, seja uma pessoa que foi drogada. Então, se foi depois, mas independentemente do crime de estupro, que parece que deve ter sido antes, mas aquilo que eles fizeram no corpo. A perícia diz, então, diferentemente do que a perícia disse no início, Sim. No início nós até falamos que a causa da morte teria sido a facada no peito, né? E que a questão da degola foi depois, mas agora parece que antes disso ainda teve um estrangulamento que teria sido a causa da morte e que tudo isso, a foi parte depois da faca, teria sido depois. Então... surgiu uma tese que seria para disfarçar o homicídio deles, isso, querendo fazer como se fosse uma coisa de facção criminosa para disfarçar a responsabilidade. Então me diz o seguinte, Rodrigo, vamos supor que um vai lá e matou, fez toda essa barbaridade, 2 foram lá e fizeram isso. Aí ele chama alguém, por exemplo, pode ser até do mundo do crime, depois dele já ter matado alguém que não participou, diz, te dou lá o meu carro para te livrar do corpo. E essa pessoa pega e diz o seguinte, bom, então vamos disfarçar esse corpo para, de fato, parecer que é de facção, para driblar a polícia. E essa pessoa, então, pega o cadáver, esfaqueia, corta. Que crime que ela responde? Nós temos a fraude processual, que é justamente um crime que é pensado na ideia de que alguém monta uma cena para enganar os peritos, o juiz, o delegado, essa é a ideia. Então teria esse novo crime chamado fraude processual. Mas homicídio não responderia? Não, e isso que eu ia dizer agora, essa pessoa que é chamada depois não tem nenhuma participação no homicídio. Diferentemente do seguinte, imagina assim, eu quero matar alguém e sei que o Sandro fez curso de perito e tal, ele sabe o negócio de perícia. Aí eu falo, Sandro, vou matar tal pessoa, tá? Depois tu vem aqui limpar o corpo, ele fala, beleza. Aí eu mato, o Sandro chega lá em casa para limpar o corpo. Como ele sabia que eu ia matar, ele vai me ajudar a desovar o corpo, ele responde como partícipe do homicídio. Agora, se ele chega só depois que eu já matei, o homicídio já está consumado, ele não tem mais participação nisso. Aí, só pela fraude processual. Sim. E claro, há um outro fato também, que o cadáver é colocado em outro lugar, então há o chamado crime de ocultação de cadáver, que esse sujeito também responderia, né? E também, de alguma forma, o crime de vilipêndio ao cadáver. Ou destruição de cadáver. Que é o... Ali tem claramente um vilipêndio, na minha opinião, porque o vilipêndio é... desrespeito. Um atentado contra a dignidade. Se diz que não é propriamente do cadáver, é da família, né, que vê o corpo do seu ente querido destruído, maltratado, cortado o cabelo, diz, mas já está morto. Mas a gente sabe que
Isso é muito Caixão diferente. fechado, é muito difícil. É muito diferente. Então, quando se corta, por exemplo, o cabelo dela, né, que aparece cortado, ele seria esse desrespeito. Agora, nisso aí, Rodrigo, agora mesmo acho que a gente se encaminhando para o final, isso me deixou um pouco na dúvida da pá e a enxada. Porque ou o corpo era para exibir, imitando uma facção, ou era para enterrar. Se tinha pá e enxada lá, vou dar 3 hipóteses. Primeiro, aquela que eu disse que, em hipótese, não é impossível, alguém querendo incriminar um deles foi lá, pegou a pá e a enxada e botou ali. Por que é estranho? Porque não tem nenhum começo de buraco. Por que as pessoas, agora, é claro, eles podem ter desovado, já deixado a pá e a coisa E aí deu para voltar. algum problema, eles largaram ela ali e vieram embora. Exatamente. Alguém podia ver, eles saíram correndo. Mas lhe pergunto, se era para enterrar, por que fazer aqueles sinais imitando o tráfico? Né? Tem essa questão que fica. O que aconteceu exatamente ali? Né? Nós já temos várias questões que devem ser respondidas, né? Que devem nos trazer elementos para que a gente possa, de fato, ficar A convencido. principal questão, se são 4 os acusados, né, é o vínculo entre eles, né, o que ligava eles a praticar esse crime, né, e qual é a motivação desses sujeitos para juntos praticar esse crime. Eu acho que esse é o principal ponto que a investigação está falhando. Tanto é que eram 8 suspeitos, depois não sei quanto, depois não sei quanto. Esse ponto da ligação está complicado. E tem coisas que, a partir da própria família, né, a família da Vitória, que tem suas intuições, elas confirmam também que esse Daniel, ele não era amigo do Maicon. Então você pensar... O Daniel, o primeiro Daniel, não o segundo, agora o Dandan. O Daniel que já está mais tempo na investigação. Tá aí, né? Isso. Esse Daniel e o Maicon não se suportavam, tanto é que ele entregou a foto do carro do outro, né? Então você pensar que todo esse plano, que de alguma forma foi bem coordenado, Sim. Foi bem coordenado porque até agora a polícia ainda não conseguiu cravar exatamente quem fez o quê. Isso teve aí, para isso funcionar sem ninguém entregar por enquanto, sem aquilo, teve que ter uma grande combinação. Agora já ouvimos falar também, se não me engano, do próprio advogado do Michael, que ele iria, quando falar, iria apontar algumas outras coisas, né? Não dizendo que ele está assumindo, porque parece que ele não assumiu. O advogado disse que ele não assume. Ninguém assumiu nesse momento esse crime, mas tudo por enquanto se encaminha para o Michael, mas o nosso dever, embora seja até chato dizer, né? Porque eu dizer, tal, mas o nosso dever é dizer que até o momento há muitas coisas para o seu Michael explicar. Não vai haver, vamos dizer, grande novidade se ele acabar sendo ele próprio o responsável, mas é claro que também ele tem direito à presunção de inocência. Ele e os demais, né? Ele e os demais, né? Mas certamente há mais um, né? Se o Michael for implicado, há mais um, porque, como a gente falou anteriormente, segundo a perícia, há material genético de 2 pessoas no corpo da Vitória. Então, há mais um. Exato. Agora, quem é esse outro? Exatamente. E finalizando, por que o Daniel, esse que era o ex-ficante, que ela manda a mensagem? Se eles tinham ainda uma aproximação, você pensar que ele vai sequestrar uma pessoa que convida, pede para ele ir buscá-la. Tá falando do Gustavo, tá falando do Gustavo. Gustavo, que pede para ela ir buscá-la. Por que um indivíduo desse vai sequestrar para finalidade sexual a não ser que tivesse coisa que nós não sabemos, uma mágoa, mas o que fica um pouco complicado é a mensagem que ela manda para ele, né? Você não manda uma mensagem para alguém que está querendo lhe ferrar, né? E em nenhum momento ela apontaria. Então, esse caso é uma tragédia geral, né? Esse caso é uma morte abreviada. É claro que não é a única morte, isso nós temos que lembrar. Eu gostaria que a polícia, então, botasse os mesmos recursos para todos os casos, né? Para a menina, independente se for branca, negra, da favela, do palácio, porque todo crime tem que ser apurado. Toda a vida é importante. Né? E porque a família
ela precisa disso para fazer o seu luto. Ela precisa saber até quando você não sabe se não foi o seu vizinho, como que você vai viver, não sabe se é o crime organizado, não sabe se é isso. Então esse é o dever do Estado, né? Atribuir a responsabilidade àqueles que têm e apenas àqueles que têm. E fazendo isso de forma técnica e respeitosa dentro dos padrões da lei, para evitar que depois se anule parte do processo. O que nós queremos é que sejam responsabilizados, colocados na cadeia, aqueles que fizeram isso com ela, dentro das regras que nos separam de um bando aí de linchadores. Né? Então é isso, Rodrigo? Acho que é isso. Mais uma vez fica a nossa solidariedade a toda a família da Vitória, né? Assim, em especial o pai e a mãe dela, por esse sofrimento todo, e que tomara que realmente logo se identifique os eventuais culpados e que eles recebam, né, o que a lei assim determina. É isso, gente. É isso. É isso que nós esperamos. Vocês Obrigado, também. pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! E se inscreva, curta, compartilhe. E deixa seu comentário pra gente aqui também. Nos ajude. E nós começamos no último vídeo, as pessoas começaram a dizer de onde é que estavam vendo. Boa. E eu fiquei surpreendido. Gente do Piauí, do Rio de Janeiro, muitos de Santa Curitiba, Catarina, de Santa Florianópolis. Catarina. E Santa Catarina é nossa família, então é mais difícil. Né? Rio Grande do Sul, Brasília. Então, coloque ali pra gente, só pra gente saber aí, quando a gente for em outra cidade, Isso. quem que a gente pode dizer, onde é que fica um restaurante bom aí pra gente. Isso. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Valeu. Esse caso ainda vai ter que atualizar mais Com vezes. certeza. Não para de vir coisa.